Fala, fogueteiro! Novidade quentinha aqui no Antigravity. Agora o Antigravity ele tem a conexão direta com o Google AI Studio, que é uma coisa que eu, que você, que os meus alunos e que todo mundo queria, justamente porque agora a gente consegue criar o nosso aplicativo no Google AI Studio e conectar ele diretamente com o Antigravity. Vou te mostrar como que você faz aqui, quais são os requisitos básicos e principalmente tudo sobre essa novidade e o que é possível fazer agora que o Google finalmente liberou e outras novidades muito interessantes sobre o Google Antigravity, que agora ele realmente está aí conectado de fato com o Google AI Studio. Você aí que não está inscrito neste canal, se inscreve aqui que eu falo muito sobre vibe coding, criação de aplicativos com IA. Para não me deixar esquecer e você ficar chateado, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu primeiro aplicativo com IA, que ele é o meu curso que você vai ter basicamente acesso a uma metodologia bem pega pela mão, bem direto ao ponto, para você criar seus próprios aplicativos e sistemas com inteligências artificiais gratuitas. A gente começa lá no Google AI Studio, depois a gente vai justamente para o Antigravity, onde nós vamos conseguir criar os nossos aplicativos realmente funcionais. E agora eu tenho uma novidade especial para você. Então o que eu fiz? Deixei disponível aqui para você como material bônus, que é a pasta com todos os aplicativos que eu fiz aqui ao longo do meu processo, que vão facilitar os seus projetos. Você pode entrar ali embaixo para você entender. Então, antes de eu te mostrar como é que você conecta o Google AI Studio lá no Antigravity, primeiro eu vou te mostrar uma novidade interessantíssima, que é o seguinte. Quando você vem aqui em What's New, aqui do lado inferior esquerdo, você tem o Antigravity Agent. Agora, o Antigravity está funcionando mais ou menos como o Cloud Code. O Google correu atrás do prejuízo e, ao invés de simplesmente liberar uma ferramenta exclusiva, ele quis fundir tudo isso aí com o Antigravity, que tem vantagens e desvantagens. Você vai entender tudo isso assistindo aqui esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. E agora a gente tem aqui ó, o Antigravity Preview, que quando você vem aqui, ó, ele vem justamente como um modelo de inteligência artificial para você fazer o que você precisa. Então aqui você consegue fazer codificações, você consegue criar aplicativos, você consegue criar sistemas, justamente utilizando agora a tecnologia agêntica do Antigravity. O que significa essa tecnologia agêntica? Basicamente agora você vai conseguir, por exemplo, criar mecanismos para automatizar processos, automatizar ações, tudo isso dentro do Antigravity. E agora você consegue puxar basicamente essa tecnologia aqui, utilizando aí o Agent Preview do Antigravity. Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, que isso aqui por si só dá um vídeo, comenta aqui embaixo, porque isso aqui é uma das novidades que eles trouxeram aí pra gente. Mas o nosso foco principal aqui é justamente a gente pegar os aplicativos que nós criamos aqui no Google Studio, por exemplo, e se você é um aluno ou se você é uma pessoa que acompanha o canal, sabe que eu falo principalmente do Google AI Studio como um contraponto aí, por exemplo, ao Basic 44, por ele ser muito mais completo. Então, por exemplo, esse aplicativo que eu fiz, que é um aplicativo de entrega de e-books de entregável. Ao invés de você ter ali, por exemplo, um e-book, uma planilha, você tem esse aplicativo. Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui, essa que seria um PDF com as informações aqui, onde você consegue basicamente gerar o seu entregável desta maneira. E aí, ele fica assim, para você entender. Você tem aqui as informações, aí você consegue ir criando aqui, você consegue adicionar vídeo, consegue adicionar tópico, consegue adicionar imagem, tudo para você criar. Então, foi um aplicativo que eu fiz para poder servir como entregável lá para os meus alunos do meu primeiro aplicativo com IA e dos meus outros cursos que ficam dentro da minha plataforma. Diante de tudo isso, antes você tinha que basicamente vir aqui em código, na parte aqui, ó, onde está export, você só tinha o download do código. Mas agora, olha que interessante, temos um botão novo que é o Export to Antigravity. Então, com o seu aplicativo aqui, você simplesmente, basicamente, vem aqui, clica em Export to Antigravity, e a parte ruim é que você precisa estar utilizando o Antigravity 2.0. Robson, mas eu quebrei tudo lá em casa. Os meus vizinhos, eles arrombaram a porta daqui de casa porque não estavam aguentando no Google Antigravity. Lá em Piraporinha do Sul, só se falava nisso. Gente, infelizmente, não tem muito que eu possa fazer. Eu tentei abrir com o Antigravity IDE e ele não deixou. Essa Google é safada. Gente, qual que é o problema dessa empresa, cara? Eu gosto de utilizar o Google Antigravity IDE justamente porque ele é mais fácil de usar. Você consegue utilizar agentes externos ali, você consegue utilizar inteligências artificiais externas e ainda tem um terminal. No Google Antigravity não tem nada disso, né? Que é como no vídeo que eu deixei ali nos cards. Porém, você não consegue, por exemplo, fazer essa conexão se for com o Antigravity IDE. Infelizmente. Ai, gente, mas eu fiquei tão chateado com isso. Porque quando eu havia feito, eu fiz uma live no meu canal, que foi esse vídeo aqui, ó. Fiz esse vídeo aqui justamente falando dessa novidade, né? Que o Antigravity ele iria se integrar com o AI Studio. Só que na minha inocência, eu não fazia a menor ideia que eles iriam lançar o Antigravity 2.0 apressado desse jeito, de tal modo que, por exemplo, eu tenho aqui instalado no meu computador o Antigravity IDE, ele simplesmente não me deixa abrir o Antigravity IDE.
Quando você instala o Antigraft 2.0, ele meio que rouba toda a atenção para ele. Mas enfim, divagações. Tanto é que aqui, ó, quando eu entro no Antigraft, eu clico aqui em IDE, ele não abre o IDE. Ou seja, ainda não está totalmente funcional. Ele ainda está bugado, eles apresentaram isso aqui de forma totalmente apressada, totalmente atropelada. Não fez o menor sentido. Mas qual que é o nosso objetivo aqui? Quando a gente vem aqui, clica em Export do Antigraft, e aí você vai ter essas informações aqui. Dependendo do tipo de aplicativo, você vai ter que basicamente já ter colocado aí a chave API. Então o meu ele já tem uma chave API incluída, tanto é que ele já mostra aqui para mim, tá? Se caso você não tiver, por exemplo, uma chave API configurada, um Cloud Binding da vida configurado, você vai ter que fazer isso para que você consiga aí utilizar, porque senão ele não deixa você usar. É fundamental, tem que ter, infelizmente. Mas aí, beleza. Então, esse aplicativo aqui ele não tem a necessidade, porque ele não tem, por exemplo, a geração com inteligência artificial. Então, ele não gera imagem, ele não gera foto, ele não gera vídeo nem nada. Mas ainda assim, eu venho aqui e coloco em Export para fazer aí essa exportação. Ele vai fazer uma exportação automática para mim. Então, a exportação ela foi feita com sucesso. Se você já estiver com o Google Antigraft 2.0 instalado no seu computador, isso aqui vai ser direto. E aí, depois de feito isso, né, você clica aqui em Open in Antigravity. Adoro falar assim. Beleza, então no caso ele trouxe aqui para mim o projeto. E olha que interessante. Agora, ele não trouxe somente o projeto. Ele trouxe todo o histórico de conversas que eu tive na construção desse aplicativo desde o começo. Então, tudo o que eu pedi, tudo o que eu coloquei, tudo o que foi feito está aqui. De forma que agora parece que há uma integração geral dessas informações para que elas fiquem totalmente resolvidas e funcionais. A partir disso, a gente tem uma coisa interessantíssima, que é no caso a tentativa dele aqui, por exemplo, de criar uma pasta para esse projeto, porque na verdade, sempre que você abre o Antigraft aqui, como eu já mostrei para vocês aqui no canal, você precisa de uma pasta para poder fazer isso, só que não foi o caso aqui, porque no caso ele simplesmente criou. Então, a critério de curiosidade, nós vamos entrar aqui nessa informação para a gente ver o que tem lá pra gente. Então ele, de forma bastante malandra, agora ele simplesmente colocou aqui dentro da pasta, porque eu já havia aberto esse aplicativo para fazer um teste. Agora eu tenho ele aqui para mim. Então ele abriu aqui basicamente numa pasta nova. E aí eu posso continuar a fazer pedidos aqui dentro. E o que é interessante? O que eu gostava muito no Antigraft, que era basicamente a capacidade que ele tinha, por exemplo, de resolver problemas. Então, eu posso, por exemplo, trazer um aplicativo para lá para resolver problemas aqui, só que eu utilizava justamente por exemplo, eu utilizava o OpenCode ali como um agente externo, justamente porque, olha o que aconteceu. Eu mal pedi coisa e ele já gastou tudo do Flash 3.5 aqui, do Gemini Flash 3.5. Se isso aconteceu com você, também comenta aqui embaixo. A galera tava reclamando muito que ele gasta token adoidado. Ele parece que agora ele liberou o Gemini 3.1 Pro, então dá pra gente brincar um pouquinho aqui. Aí eu posso pedir o seguinte, ele tem um erro aqui, ó, se você observou o aplicativo, ele tem um erro aqui que eu não gostei, que é isso aqui, ó. Então o título, ele dá muitas quebras de linha. Eu vou pedir ele para consertar isso. Eu fiz um pedido aqui que é bem específico para o meu aplicativo, então aqui você faria basicamente um pedido para o seu aplicativo. Ele fez, em teoria, tudo o que eu pedi aqui, aí ele traz, inclusive, para a gente as informações. Umas alterações foram sutis, eu pedi o seguinte, para ficar fácil de observar, coloque um botão vermelho escrito Panic Button, que ele vai limpar o PDF atual. Testando o aplicativo aqui depois dos pedidos que eu fiz, eu vou colocar aqui e vou rodar. Beleza, de fato, ele trouxe aqui pra gente, trouxe até inclusive o Panic Button. Deixa eu ver aqui, ele melhorou a correspondência. Tava meio estranho isso aqui. E agora eu consigo adicionar o que eu quiser diretamente aqui. Porém, eu fiz uma pergunta muito específica para ele, que eu perguntei o seguinte. Agora eu preciso que o meu aplicativo lá no Google AI Studio também seja atualizado. Você faz isso? E no caso, ele não atualiza. Primeiro que ele fez o seguinte, ele reconheceu o código que tinha desse aplicativo em uma outra pasta, então ele ignorou aquela pasta original que ele havia trazido, e ele foi justamente para minha pasta de gerador de e-book entregável para cursos. Até aí tudo bem, não tem problema. Só que eu iria precisar que ele voltasse para o Google AI Studio, porque dependendo da situação, tem algumas coisas que eu vou querer fazer aqui no Google AI Studio, que só o Google AI Studio consegue fazer. Então, às vezes vai ter coisa que eu vou precisar pedir no Antigraft, depois voltar para o Google AI Studio, porque cada um tem um objetivo. Eu posso, por exemplo, voltar para o Google AI Studio para aproveitar mais tokens, porque ele é mais abrangente, ele é mais generoso no sentido de uso de tokens. Então, não tem essa possibilidade. O que eu teria que fazer? Usando o esquema lá que eu ensino para os meus alunos, você teria que basicamente pegar o código e depois atualizar ele aqui, manualmente no Google AI Studio. O que eu imaginei foi que você viria aqui no código, exportou, ele iria ter uma conexão de via de mão dupla. Então, pelo menos até esse momento, isso ainda não acontece. Tá? A grande novidade aqui é basicamente que ele agora consegue, de fato, enviar direto para o Antigraft, o que já é, por si só, uma coisa interessante, mas não é tudo o que eu
preciso. O que você achou desse vídeo? Você gostou? Você pretende utilizar isso aqui? Isso aqui fez sentido para você? Se tiver feito sentido para você, comenta aqui embaixo, olha o foguete ou qualquer outra coisa que você quiser. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e